Olá, eu sou Fabiola Grimaldi e esse é o Pauta Legal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das atividades mais cansativas do mundo. Não é o seu trabalho. Eu estou falando da atividade de agradar todo mundo. E o pior de tudo é que muita gente exerce essa atividade sem carteira assinada, sem férias, sem salário e, a depender da idade, sem mesada. Você já percebeu como às vezes a gente passa o dia inteiro tentando administrar expectativas? Nós ficamos querendo agradar a família, os amigos, o chefe, os colegas, os seguidores das redes sociais, aquele grupo do WhatsApp, e no final do dia nós estamos completamente exaustos. Porque agradar uma pessoa já dá muito trabalho. Agora imagine agradar todas. Esses dias eu li um devocional baseado em Gálatas que trazia uma pergunta simples e profundamente desconfortável. A quem estou tentando agradar? Eu achei essa pergunta, gente, brilhante, porque ela funcionou como um raio-x na minha alma. Talvez funcione na sua também. Às vezes, a gente acredita que está tomando decisões livres por nossa força de vontade. Mas se você olhar bem com atenção, vai perceber que está apenas tentando evitar uma desaprovação de alguém. E é aí que mora a armadilha. Porque a aprovação dos outros é um alvo que se move constantemente. Hoje você agrada, amanhã você não agrada mais. Hoje você é elogiado, amanhã alguém vai achar um defeito. Hoje você é tendência, amanhã você já virou assunto vencido. Você consegue perceber que é como tentar segurar a água com as mãos? Quanto mais força você faz, mais ela escapa. E eu acho curioso, porque muitas pessoas saem por aí dizendo: eu não ligo para a opinião dos outros. Sério? Mas basta alguém responder com uma mensagem com um simples ok, que aí já começa uma investigação digna de perícia criminal. O que será que aquele ok queria dizer? Não é verdade? Bom, a verdade é que todos nós somos afetados pela opinião alheia. Eu, você, todos nós. A questão não é eliminar isso. Eu acredito que é impossível eliminar isso. A questão é decidir quanto poder vamos entregar para ela. É justamente isso. E aqui que entra uma reflexão que eu gosto muito em Sêneca, vamos nós aos meus filósofos, que é um filósofo estoico, que dizia que grande parte do nosso sofrimento nasce quando tentamos controlar aquilo que não nos pertence. Traduzindo para a vida real e para o contexto do nosso podcast. Minha intenção é minha, meu caráter é meu, as minhas escolhas são minhas, a minha honestidade é minha. Mas presta atenção, mas a opinião que alguém forma sobre mim, isso aí já é do outro. A interpretação do outro é do outro. A aprovação do outro é do outro. E talvez um dos maiores atos de maturidade seja aprender justamente essa fronteira. Porque quando eu assumo responsabilidade pelo que é meu e deixo com o outro aquilo que é dele, e aí eu fico mais livre, eu fico mais leve, eu fico mais inteiro. E essa ideia conversa muito com o texto que eu comentei lá de Gálatas, quando Paulo faz uma pergunta muito forte. Estou buscando a aprovação dos homens ou a de Deus? Perceba que ele não está aqui incentivando a arrogância de nenhuma forma. Não é viver dizendo, eu não me importo com ninguém. Não é bem isso. É algo muito mais profundo que ele traz. É viver guiado por convicção e não por aplauso. Aliás, o devocional ainda traz uma história muito linda que eu vou contar para vocês agora. Essa história é sobre um jovem pianista que faz uma apresentação brilhante, fantástica. Mas o público ficou inteiro em silêncio quando terminou.
Ninguém estava impressionado, ninguém aplaudiu. Mas aí uma senhora se levantou e começou a aplaudir fortemente. E aí quando perguntaram por que ele estava tão feliz, e ele respondeu: quem está aplaudindo é a minha professora. Bom, na verdade, ele não precisava da aprovação da plateia inteira. Ele precisava apenas saber que tinha sido fiel ao que realmente importava. E eu fico pensando quantas vezes nós ficamos sofrendo porque estamos buscando aplausos da plateia errada. Talvez a liberdade não esteja em fazer todo mundo gostar de nós, porque, convenhamos, isso é completamente impossível. Talvez a liberdade esteja em viver de forma coerente com os nossos valores, com a nossa consciência, com aquilo que acreditamos ser correto, com aquilo que Deus espera de nós. Porque no fundo, gente, agradar todo mundo é uma meta impossível. Mas viver com integridade, essa sim é uma meta possível e muito mais bonita, não é? Então, hoje eu deixo aquela pergunta reflexiva para você. Quantas das suas decisões entram em conflito com a aprovação das pessoas? Quem é que está no volante da sua vida? Eu sou Fabiola Grimaldi e obrigada por estar aqui. Se você gostou ou te fez lembrar de alguém, compartilhe. Até o próximo episódio e pode chegar mais, porque a pauta está aberta e ela é legal.